Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer então aqui um update àquilo que eu penso sobre a CD Projekt Red. Estamos aqui 2 dias do Strategic Review ou da publicação da estratégia deles, seguida de roadshows com alguns bancos de investimento. Portanto, o que é que eu acho? Tem sido um carrossel o preço da ação, mas vou meter se calhar aqui algumas coisas em perspectiva. Primeiro que tudo, estamos a falar então destas AAA companies que ainda se consegue manter relativamente independente. Temos a CD Projekt Red com cerca de 20 mil milhões em termos de market cap em zlotys. Portanto, isto é cerca de 5 mil milhões de euros e cerca de 4 mil milhões de dólares, ou 4,2 mil milhões de dólares em market cap. Estamos a falar numa empresa que cresceu substancialmente em termos de head count ao longo dos últimos 5 anos, portanto, na ordem das 4 vezes o número de funcionários. E vamos então fazer aqui um assessment ao problema real. O que é que aconteceu aqui? Portanto, o Cyberpunk foi um fracasso, entre aspas. O jogo tem muita qualidade quando jogado na nova geração. Existem fatores técnicos que têm que ser desenvolvidos, nomeadamente o AI associado à polícia, se calhar mais imersão no que toca ao mundo do jogo. Portanto, há muito trabalho por fazer, mas overall, quem jogou o jogo na última geração, ou nas consolas, ou nos serviços de streaming, ficou com relativa boa opinião. Portanto, teve uma muito boa opinião do jogo e da história, mas por outro lado, quem jogou nas consolas antigas, muitas pessoas não gostaram da experiência. Portanto, vamos só tentar perceber qual é que é o efeito daquilo que aconteceu, ou se há alguma analogia próxima que podemos, se calhar, aproximar para usar como proxy ao que tem acontecido no mercado dos jogos ao longo dos últimos anos. Portanto, o que aconteceu aqui foi que um título que eles estavam a desenvolver há já vários anos, cerca de 8 anos, ou que anunciaram há cerca de 8 anos, e que vem seguido, portanto é o AAA title da CD Projekt Red que vem depois do The Witcher 3, não é? Que saiu em 2014, não é? 2014, 2015, portanto estamos a falar de um título que não saía há 5 anos e o jogo foi um flop. Agora, podemos olhar para o pior caso, pior cenário, o jogo vendeu 0 unidades, que nós sabemos que não é verdade. O jogo, aparentemente, houve notícias de que o jogo conseguiu vender ainda vários milhões de unidades e que bateu vários recordes. No entanto, vamos assumir que uma boa parte foi devolvido e que o jogo continua fora das consolas ou das digital stores. Quem quiser comprar tem que comprar em retail stores. Portanto, cópias físicas, a não ser que compre no PC, mas vamos assumir que isto foi o jogo nunca existiu. Vamos olhar para isto como um adiamento, digamos, porque o IP ainda está lá, portanto, como um adiamento. Claro que eu estou aqui a negligenciar um bocadinho a questão da confiança por parte do cliente, mas porque nós também já vimos várias histórias do que é que isto significa. Já vimos com esta história com o Assassin's Creed da Ubisoft em 2014, em que o jogo saiu com imensos bugs, foi um 31 e houve assim do ponto de vista do PR, houve um grande movimento a condenar a Ubisoft e a qualidade com que os jogos são lançados. Depois tivemos outras situações como o No Man's Sky, mas assim, um nível mais elevado, vimos isto, por exemplo, de PR negativo associado a títulos e a comunicação. Vimos com a Activision com o Diablo Immortal, não é? Portanto, em 2018, em que seguiu uma quebra de 50% no preço da ação. Atenção, a situação não é similar, mas mostra a opinião do fanbase em relação à empresa e, nesse sentido, o que eu vos posso dizer é que tendencialmente isto acontece, as pessoas expressam este disappointment, mas quando o Diablo Immortal sair vai ter imenso sucesso, quando o Diablo 4 sair vai ter imenso sucesso. E tal como a Ubisoft continua a lançar Assassin's Creed e continuaram a ser vendidos, não é? Então, no meu ponto, eu vou negligenciar um bocadinho a forma como o mercado está a reagir, a estas notícias. No limite, aquilo que aconteceu e a volatilidade que vemos associada ao stock e esta quebra pode ser interpretada como um adiar de um jogo ou o cancelamento de um título.
E que outros eventos temos nós de um cancelamento de um título, historicamente, assim, de um Major Title AAA Game, de uma empresa que está muito dependente de um jogo de poucos em poucos anos. Temos um exemplo que eu me lembro claramente, e neste caso é em 2014, quando a Blizzard, antes de anunciar o Overwatch, cancelou o título Titan, okay? Aquilo que se chamava o Project Titan, que era suposto ser o MMO, se bem me recordo, que acabou por ser mais tarde reformulado portanto, no Overwatch, que já não tem nada a ver com o projeto original, mas a verdade é que na altura a empresa caiu substancialmente no verão de 2014, a ir em linha mais uma vez com o lançamento do novo ciclo de consolas. É engraçado como este tipo de eventos tende a cair na transição entre consolas, e nesse sentido eu acho que, ok, então vamos assumir que este Cyberpunk não existiu, que a confiança no jogo vai ser recuperada, ou a confiança na empresa vai ser recuperada. E considerando isto, se a empresa nunca tivesse lançado isto e não tivesse problemas de confiança, faz sentido que uma empresa desta dimensão, com este nível, com este número de funcionários, com estas capacidades in-house, esteja a cotar a cerca de, e há bocado enganei-me quando mencionei 4.2 mil milhões de euros, é ao contrário, cerca de 4.2 mil milhões de euros e 5 mil milhões de dólares em termos de market cap. Faz sentido que um AAA, que uma empresa destas esteja cotada a estes múltiplos? A mim não me parece. Se pensarmos que basta haver um Witcher title, só o Witcher title muito provavelmente consegue justificar esta valuation, principalmente numa altura em que a luta sobre as plataformas de gaming começa a disparar com o cloud streaming e a Sony. Vemos o ênfase associado ao M&A no setor, vemos a Microsoft em aquisições muito fortes dentro da indústria, a Sony a mesma coisa, e nesse sentido eu sinto que a CD Projekt Red não só tem vantagens competitivas muito fortes associadas ao posicionamento geográfico que tem e às capacidades in-house que tem, mas também por estar a ser, na minha opinião, completamente mal interpretada pelo mercado, porque lembrem-se, este jogo demorou 7 anos porque a equipa eram 300 pessoas ou 200 pessoas há 5 anos atrás e neste momento são mais de 1.100, portanto as coisas mudaram, o tempo de desenvolvimento não vai ser o mesmo, tivemos mais uma vez a extensão dos direitos da IP do The Witcher, o The Witcher daqui a nada está a sair na Netflix, tivemos fundamentalmente um aumento na penetração do gaming na nossa sociedade. Temos empresas como a AMD e a Nvidia a vender placas gráficas e a mostrar que o gaming está a bater recordes. Mais uma vez, a analogia que eu posso fazer aqui em relação a esta atividade, eu acho que o mercado pode estar à espera de uma quebra na atividade do setor assim que o desconfinamento começar, porque as pessoas começam a sair e começam a ter menos tempo para os jogos. Portanto, é verdade, poderá haver uma quebra, mas eu acho que fundamentalmente houve um crescimento no setor que já não vai regredir. Nós vimos isso também, por exemplo, na atividade dos brokers. Esperou-se uma atividade substancial em março, abril, maio, no primeiro confinamento, e que as coisas acalmassem, mas as coisas nunca na realidade acalmaram substancialmente. A atividade no setor do online brokerage continua a disparar, e nesse sentido é também a mesma razão pela qual eu acho que a IB está undervalued, não só pela questão da expansão geográfica para a União Europeia e o facto de ter muitas vantagens competitivas, mas também pelo facto de que o mercado está a esperar um abrandamento substancial na atividade. E eu não acredito que esse seja o caso. Mais uma vez, isto é a minha perspectiva, a minha ideia. Eu sinto que é isso que pode estar a acontecer no gaming e que está a ser mal interpretado. Se olharmos para a situação, portanto, o meu bottom line é, se olharmos para a situação na CD Projekt Red como um cancelamento de um título, porque não é verdade, porque isto não é um cancelamento, isto é efetivamente um jogo que correu mal, mas o IP está lá, houve desenvolvimentos e no futuro desenvolver este tipo de jogos vai ser mais barato, vai ser mais imersivo, vão corrigir muitos dos erros que tiveram e nesse sentido houve valor adicional e vendas. Se fosse totalmente um cancelamento do título, mesmo assim eu acharia que isto seria uma boa compra. Portanto, mesmo que o Cyberpunk não tivesse sido lançado e tivesse sido cancelado, na minha opinião seria uma boa compra. Okay? Seria uma boa compra porquê? Porque o IP continuaria lá, porque aquilo que eles tinham na base de desenvolvimento ainda estava lá, e se lançassem o jogo daqui a 2 anos com um rebrand qualquer, não haveria problema. Claro que há aqui uma questão, que é,
Se as taxas de juros não tivessem tão baixas, poderia haver problemas de tesouraria associadas a manter este tipo de equipas no payroll e conseguir pagar a fornecedores e as contas da eletricidade e os salários e afins durante este período. Portanto, era necessário haver aqui capacidade para financiar e cobrir as taxas de juros associadas a períodos longos sem novos títulos. Mas essa não é a questão. As taxas de juros estão extremamente acomodativas e, nesse sentido, a questão já nem passa por aí. E acho é que temos que ter calma, olhar para os exemplos do passado, seja a Ubisoft, seja a Activision com o Project Titan, seja a Electronic Arts com o Anthem, olhar com os olhos, será um bocadinho mais... portanto, ver através deste ruído, historicamente, a ideia com que eu fico é que isto está a ser completamente overblown e que, a longo prazo, a tendência será, então, para voltar a bater máximos históricos. Isto é a minha opinião, faço aqui o meu disclaimer, isto não é recomendação financeira. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo. E se gostam do canal, subscrevam, gostem e até ao próximo.